Se Cristo usou a cruz para chegar à glória, por que achamos que podemos usar outro caminho? A.W. Tozer. Paz, meu irmão, como você está? Espero que esteja bem. Irmão, estava aqui refletindo um pouco sobre a palavra que o irmão Juvenal trouxe, falando sobre as lutas diárias que nós passamos, que a igreja passa. Ele citou também a experiência de Paulo, que Paulo também foi chamado para padecer as últimas aflições do corpo de Cristo e foi tão edificado. O Senhor trouxe através da vida dele, trouxe uma palavra assim tão profunda. Gostaria de trazer aqui para os irmãos também. Vamos aqui para a trincheira. Às vezes nós passamos por grandes dificuldades, passamos por aflições, por tribulações, mas um dia eu tinha escrito na minha Bíblia assim: o sofrimento nos ensina sobre a necessidade que temos de Cristo. Por isso Deus permite as tribulações, os sofrimentos, as aflições, porque senão nós ficaríamos muito tranquilos na nossa própria provisão e satisfação. Mas Verdade. quando somos privados de alguma coisa, então aquela privação faz a gente lembrar que nós temos necessidade do Senhor. Já pensou se nós tivéssemos tudo que queríamos ou precisássemos fosse entregue assim nas nossas mãos? Será que nós teríamos um coração quebrantado e humilhado diante do nosso Senhor e vivendo na dependência dele em todas as coisas? Então, quando nós sofremos, nós clamamos a Deus, nós buscamos a face de Deus. Então, o sofrimento, pode saber, faz sempre parte do cardápio de Deus com relação aos seus filhos. Porque se Deus desse só rosas sem espinhos, o povo de Deus e amar muito, mas muito mesmo esse mundo, mas esta não é a nossa pátria. Verdade. Estamos aqui só de passagem, como aquele hóspede chegou num hotel na margem de uma estrada e ele queria se hospedar. Tudo bem, o dono da pousada disse: tem um quarto sim para o senhor, e perguntou para ele: mas onde estão suas malas? Disse: não, eu estou aqui só de passagem. Estamos de passagem. Não faça muita mala, irmão. Estamos de passagem. Logo, logo o Senhor nos levará. Amém. Encontraremos nossa pátria celestial. Então, não se desanime com as aflições do tempo presente, porque as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Também existe uma glória que vai ser revelada. Então, enquanto não chega o dia do Senhor, o dia glorioso do Senhor, potente, soberano, nós precisamos buscar a presença do Senhor na terra dos viventes, para termos uma vida realmente na terra como no céu. Quando Jesus esteve na terra, João relata no capítulo 1 a experiência da igreja, viver o reino dos céus aqui na terra. Não esperarmos até aquele dia, mas sim já estarmos vivendo aqui, colocando em prática aqui tudo aquilo já que nós recebemos. Primeiro, ou capítulo 3 também, que Jesus estava aqui, mas estava no céu, uma vida celestial. Nós temos que ter uma vida celestial. A igreja, no decorrer dos tempos, ela perdeu em muito da vida celestial. Ela perdeu. Como restaurar? Como voltar? Como o Senhor nos dará de volta a abundância da sua presença? Quando o Senhor tornará a dar para nós rios de águas vivas correndo, fluindo. O Senhor disse que quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Como é maravilhoso isso. Irmãos, você precisa experimentar o fluir dos rios de água viva. Sabe, vamos considerar se você é um deserto, por exemplo. A experiência da mulher samaritana: se eu te der água viva, você não tornará mais a ter sede. Assim é a palavra do Senhor. Água viva é o que nós necessitamos. Quando nós bebemos dessa água, nós não voltamos mais a buscar água no poço, mas sim não teremos mais sede, porque nós temos a fonte da água viva, a vida eterna. E você quer rios no deserto. A Bíblia também fala em Isaías sobre rios no deserto, ribeiros no ermo.
Um dia alguém disse, para se fazer um rio no deserto, precisa-se de outro fator determinante, um terremoto, para abrir os sulcos e vir aquela água que está no profundo e corra no deserto. Nós precisamos ser sacudidos pelo Senhor. A oração do povo do Senhor, no capítulo 4 de Atos, eles começam a orar, pedir a Deus que continue operando com todo o poder e glória na vida dos apóstolos. Estavam pedindo, até esse momento, que Deus fizesse isso pela mão dos apóstolos. Após eles terminarem a oração, houve um terremoto e os rios fluíram. Diz que todos foram pregar a palavra do Senhor. Amém, né? Que maravilha. É isso que você espera, é isso que você quer? Talvez você pense, puxa vida, qual a minha função no corpo de Cristo? De repente o Senhor te batiza com o Espírito Santo, daqui a pouco você está lá na praça pregando o Evangelho, curando enfermos e operando maravilhas, e o Senhor traz, né, arrependimento, conversão. Eu creio que o maior milagre, maior maravilha, talvez não seja levantar um paralítico ou curar um cego, outra coisa assim, mas é o arrependimento, quando a gente prega Cristo para as pessoas. Aquele arrependimento profundo, quando a pessoa muda totalmente. Há uma transformação de vida, ela não é mais ela mesma, graças a Deus. Que isso, irmãos, tem que acontecer no tempo do fim. E que todos aqueles que dentro do nosso meio, do meio da igreja, que não estão arrependidos, venham a se arrepender, para que a glória do Senhor se manifeste. Começando aí, em 2 Crônicas 7,14, o Senhor fala isso aí. É um versículo muito citado, é um versículo, assim, bastante falado, então significa que é a vontade de Deus, é a suprema nesse versículo, porque todos aqueles pregadores que são cheios do Espírito Santo, como já vi David Wilkerson falando muito sobre isso, e outros pregadores, Billy Graham, e muitos que experimentaram avivamentos também, eles mostram esta escritura. 2 Crônicas 7,14, vamos ver o 13 antes, porque no 13 mostra que se houver uma consequência. Por exemplo, qual a razão de Deus dizer isso aqui? Ó? Se eu cerrar os céus, irmãos, fiquem sabendo que o diabo não pode cerrar nada. Se ele está se opondo a alguém, pode saber que o senhorio de Cristo está deficiente na vida dessa pessoa a quem Satanás está se opondo. Então, nós só temos um Senhor. Aqui começa: se eu cerrar os céus, ele é o Senhor. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, que está claro que ele é o dono dos céus, é o dono da chuva. Ou se ordenar aos gafanhotos, veja, ele dá ordem aos gafanhotos. Eu me lembro da experiência que os cobradores das dracmas vieram para Pedro e disseram: o teu mestre não paga, que era o imposto do templo? E Pedro disse: sim, ele paga. E aí o Senhor perguntou para ele, quando ele entrou, o Senhor perguntou para ele: mas escuta, Pedro, vou te fazer uma pergunta. De quem cobram os reis os impostos? Dos filhos ou dos outros? Ele falou: dos outros. Então logo os filhos estão isentos. E daí, mas para que eles não se escandalizem, vai no mar, lança o anzol e pega o primeiro peixe, porque dentro da boca dele vai ter um estátere, uma moeda aí. Paga o imposto com esta moeda. O que será que aconteceu nesse mar que esse peixe veio com essa moeda? Esse peixe estava lá nadando por, sei lá, nas profundezas desse mar e de repente ouviu a voz do seu Senhor. Vem. E Pedro obedeceu e lançou o anzol e trouxe o peixe. Pegou, não sabemos se ele pegou a moeda do peixe e depois soltou o peixe. A escritura não relatou, mas veja o senhorio de Cristo. Vai lá, porque eu já chamei um peixe que vai trazer a moeda. Ele é Senhor, irmãos. Ele é o Senhor. Quando Jesus é Senhor e nós o reconhecemos, tudo é possível, porque Deus cuida de escravos e muito bem cuidado. Ele cuida
Isto é maravilhoso. A melhor coisa para sermos bem cuidados, é nos entregarmos a Ele totalmente. Eu pensei, passando um determinado tempo, todos os meus filhos estavam no caminho do Senhor e eu tive que aprender uma dura lição. E eu dizia assim, poxa, meus filhos todos estão no Senhor, então eu falava isso. E daí, um dia, o Senhor falou, você conseguiu? Eu falei, é mesmo, não consegui nada. Foi a justiça de Deus que salvou meus filhos, não a minha justiça. Então eu tive que me humilhar no pó, porque percebi-me que estava tomando uma honra que pertence ao Senhor. Ninguém edifica a sua casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, tive que me arrepender. Então, veja, o Senhor está mostrando, verso 13, o seu senhorio. Se eu der ordem aos gafanhotos, eu parei aqui porque eu falei, olha, se ele der ordem ao peixe, ele vai te trazer provisão. Você pode pescar um peixe muito bom. Se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, daí o Senhor nunca deixa-nos sem saída. Então ele dá a saída, diz, e se o meu povo, veja, Deus tem um povo que se chama pelo nome dele. Qual é o nome da igreja? É tudo a primeira coisa que pergunto pra gente. Nós somos um povo chamado pelo nome de Deus, nome de Cristo. Assim é Cristo também. Está lá em 1 Coríntios 12, verso 12 e 13, por aí. Aí, se o meu povo... Qual é o nome da igreja? A igreja é Cristo. Senhor deixou lá em Atos, igreja, irmãos que se reuniam em nome de Jesus Cristo. Jesus, o nosso Senhor, o Senhor da igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja, membros vivos, um organismo vivo, não um sistema controlado pelo homem, não uma organização, não um sistema controlado pelo homem, mas sim a igreja é um organismo vivo. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça do corpo. Cristo é o Senhor desse corpo. Ele que controla a igreja. Ele que dá os comandos para os membros do corpo. O que se chama pelo meu nome, há uma particularidade. Chamar-se pelo nome do Senhor significa ter uma origem, ter uma natureza. Posso perguntar aqui, qual é o teu último nome? Aquele que é sobre o teu nome. Última. Almeida. Quem é Almeida? De onde veio esse nome? Ah, do teu pai. Pois é, se o meu povo que se chama pelo meu nome, Deus é nosso pai. Nós somos a origem dele, temos a natureza dele. Aqui o irmão trazendo a comparação dos nossos nomes. O último nome nosso vem do nosso pai. O do irmão aqui é Almeida. Nós somos igreja. O nosso pai é Deus. Nosso nome é o nome do Senhor, porque nós somos filhos de Deus. Deus não tem afilhados, Deus não tem sobrinhos, nada disso. Deus tem filhos. Filhos que tomam o seu nome, sua identidade, sua paternidade. Ninguém que não seja filho entrará no reino dos céus, não entrará na glória. Por isso que o Senhor falou, tem que nascer de novo. Tem que nascer de quem? De Deus, para ser filho. Se não nascer de novo, você pode dizer, eu sou filho de crente. Eu nasci num berço cristão. Tudo bem, mas cuidado para ir no berço diferente, no fim das contas. Precisa nascer de novo. Deus não tem netos, só tem filhos. Vamos dizer que você, não, eu sou filho fulano. Ah, então você está dizendo assim, eu sou neto de Deus, porque ele é filho de Deus e eu nasci dele. Não tem isso com Deus, tem que nascer de novo, tem que nascer de novo. Tem que desconsiderar o nascimento natural e considerar o nascimento espiritual. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, primeiramente, se humilhar e orar. Olha, tem irmãos que não estão sendo ouvidos diante de Deus pelo fato de que a primeira coisa que eles fazem é orar. E se eu for primeiramente orar sem me humilhar, eu posso pedir juízo sobre a cabeça das pessoas com quem eu não gosto, de quem eu não gosto, porque eu não me humilhei. Aquele pecador que foi um publicano e um pecador, foi um publicano e o pecador. Ambos foram orar diante de Deus. O publicano disse, eu não sou como este pecador. Batia no peito, eu dizimo, eu jejuo, parece que 3 vezes na semana, muito justo.
era a realidade dos religiosos da época. Eles praticavam aquilo mesmo. Os fariseus praticavam aquilo. Nem sempre o fariseu é um crápula, era uma pessoa considerada consagrada. Mas por causa dessa consagração, eles se ensoberbeceram. Era um fariseu e um publicano, melhor dizendo, né? Fariseu e publicano, é isso aí. O fariseu e o publicano. O fariseu estava se gloriando. O publicano era o rejeitado, corrigindo aqui. O publicano era o rejeitado, era o que estava à margem da sociedade, porque ele era considerado um traidor da pátria, cobrando impostos dos seus próprios irmãos, enriquecendo em cima desse cargo, né, de cobrador de impostos do Império Romano, para o Império Romano, melhor dizendo. Então, o fariseu bateu no peito e o outro se humilhou, falou: Senhor, eu não sou digno nem de levantar minha cabeça, ele falou. E Jesus disse, para encurtar a história, vocês podem ler essa história lá em Lucas, né? Jesus disse que o publicano saiu justificado e o outro não. Então, tomemos cuidado em se humilhar na presença de Deus quando formos orar. É primeiramente se humilhar. Se nós vamos lá com esse tipo de autoconvicção de que somos justos, a nossa oração não vai ser respondida conforme você tenha pedido. E uma coisa é certa, irmão. Nós temos que andar humilhados em todo o tempo, humilhados e ter a consciência que nós não somos nada. Nós dependemos totalmente do nosso Senhor para todas as coisas que nós formos fazer. Se estamos respirando, é pela misericórdia do Senhor. Então devemos andar humilhados e ter a convicção que não éramos dignos de tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E estar olhando para Ele com o coração humilhado, quebrantado. Nunca peça nada a Deus se você não estiver disposto a dar o que Deus te pedir. Muitos vão ali, vamos considerar, eu quero a abundância da vida eterna. Quem quer vida abundante? Se você vai pedir vida abundante, a petição de Deus vai ser abundante também, vai pedir a tua vida. Quem não renunciar à sua vida, perdê-la-á. Então, o Senhor disse, eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Ah, então, Senhor, eu não quero só vida, eu quero vida abundante. Ah, então você vai ter que ter abundância na tua entrega. Se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Um religioso logo conceituaria maus caminhos como sendo, por exemplo, eu não adultero, eu não roubo, eu não faço isso, não faço aquilo, não matei ninguém. Então pensa, eu não tenho maus caminhos. Há caminhos que para o homem parece direito. Então os maus caminhos não são aqueles que parecem direito para mim, mas são aqueles. Lá em Isaías diz que a justiça do homem para Deus é como trapo de imundícia. Todo o nosso caminho, todo o nosso eu, tudo aquilo que nós acreditamos ser bom é caminhos maus. Nós não temos caminhos bons, nós só temos caminhos maus, e é para o Senhor como trapo de imundícia. O que há de bom em nós é Cristo. Sem Cristo não tem nada de bom em nós. Eles que não estão de acordo com o prazer de Deus, o deleite de Deus. O caminho de Deus, lembre-se que os reis, eram dito de alguns reis, fez o que era reto aos olhos de Deus. Fazer o que é reto aos nossos olhos nem sempre é algo agradável a Deus. Se eu fizer alguma coisa reta aos meus próprios olhos, talvez eu esteja descartando a palavra do Senhor e como Ele quer que eu faça, como Ele quer que eu ande. Daí, se nós nos convertermos nos nossos maus caminhos, o caminho daquele fariseu era justo aos seus olhos. Eu não sou pecador como esse, né? Eu não adultero, eu não sou como esse. Mas aqueles que vivem debaixo da justiça de Deus sempre vão pensar, hoje eu não sou mais assim, por causa da misericórdia de Deus e da justiça dele, que me considerou justo, graças a Deus. Então nós chegamos perante Deus com o quê? Com um sangue cobrindo nossa vida, nos humilhando,
Senhor, é o teu sangue que abriu esse caminho para mim entrar aqui na tua presença. E eu não ouso, Senhor, levantar minha cabeça, porque tu és o Rei, o Senhor, a quem eu devo adoração por ter me salvado, por ter me perdoado. Então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Chegar na presença de Deus. Você quer ver a glória de Deus? A glória de Deus vem quando nós nos humilhamos. Abre em Números, capítulo 20. Moisés era um homem que conhecia o Senhor. Veja o que aconteceu nesse caso. Verso do 1 ao 6 diz: chegando seus filhos de Israel e toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro o povo ficou em Cádiz e Miriam morreu ali e ali foi sepultada. Essa aqui é uma das últimas estações do povo de Israel antes de entrar em Canaã. Daí diz, foi sepultada. E não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram dizendo: antes tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau? Lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto. E o que aconteceu? E a glória do Senhor lhes apareceu. O avivamento, a vivificação, o poder do Espírito Santo vem quando nós de fato nos humilhamos na presença de Deus. E aí veremos a glória de Deus. Havia ali uma contenda. O povo de Israel estava sem água e começou a contender com o Senhor. Não precisa contender com o Senhor. Só basta dizer: Senhor, eu estou com sede. Eu estou com sede, Senhor. Se os irmãos, por exemplo, se estiverem com sede e forem diante de Deus e dizerem: Senhor, nós estamos com sede de Ti. Então você vai ver o quanto da glória de Deus vai ser manifesto. Mas o que provê as coisas, o que traz provisão é a glória de Deus. Veja agora na sequência, verso 7 diz: e o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação. Não era a vara para surrar o povo, viu? Como o nosso Deus é tremendo. Podia descer o cacete, né? Naquela murmuração. Não fez. Moisés, só porque dois, o sumo sacerdote e Moisés prostraram-se à semelhança de Cristo, então a glória de Deus veio e proveu. Daí, toma a vara, veja de onde essa vara, irmãos, não é aquela que Moisés feriu o rio Nilo. Não é esta vara. Esta vara, eu não tenho tempo, essa vara é diferente, está no verso 9. Essa vara, ela estava, lembrem-se da vara de Arão que foi colocado no santuário, e ela deu, durante a noite, deu folhas, flores e fruto. Essa vara é diferente, é exatamente a vara que provê, a vara da ressurreição, é a vara da graça de Deus que proveu todas as coisas para nós. A glória de Deus, ela traz abundante graça sobre a vida da congregação. E é aí que entra a água abundante. Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha. Preste atenção aqui nesse texto, onde diz: e falai a rocha perante os seus olhos. Falai. E dará a sua água. Lembra que eu falei que tem que dizer: Senhor, eu estou com sede, dá-me água. Deus falou exatamente para Moisés: fale para a rocha e ela dará água. Falai a rocha perante os seus olhos e dará a sua água.
Assim lhes tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor. Aqui está a questão errada, né? Mas Deus nunca falha. A vara que Moisés feriu o rio no Egito e fez com que viesse todas as pragas sobre o Egito era uma vara de juízo. Esta aqui é uma vara de graça, onde ali proveu o fruto de um testemunho, dando testemunho de quem é que Deus levantou como sacerdócio. Então, Moisés tomou a vara de diante do Senhor, estava lá no tabernáculo, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Não era para falar assim, era para falar: rocha, nos dê água. Foi mandado pelo Senhor fazer isto. E daí o que aconteceu? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. Como Deus é Deus e não mente, ele sobrepassa por cima da falha humana para prover o que ele quer, para atingir o seu propósito, que é o quê? De nos dar água, nos dar vida. Se o Senhor dá água, nós vivemos. Se ele não nos dá água, não viveremos. Então, houve abundância, tudo porque Moisés pôs seu rosto no pó junto com Arão e a glória de Deus se manifestou. Mas que pena que Moisés foi disciplinado, porque ele tem uma grande responsabilidade de santificar o nome do Senhor. Amém? E ele não fez, porque ele não obedeceu o que o Senhor ordenou fazer. Continuando. E o Senhor disse a Moisés, verso 12, e a Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Veja, o que vai prover para nós é a glória do Senhor. É o nosso comportamento depois de ter experimentado. É difícil de você chegar nesse ponto, requer muito a nossa humilhação. Mas quando a glória vem, ela traz também todos os sentimentos, todos os sentidos dentro do nosso coração e seremos guiados pela força do poder de Deus, que é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Então, muitas vezes quando nós queremos desobedecer, o Senhor se interpõe e nos impede de desobedecer. Mas se nós formos obstinados e obstinadamente nós queremos continuar, né, naquele caminho que o Senhor está me freando, então eu serei largado. O Senhor solta o freio, mas uma coisa maravilhosa, o Senhor não solta a corda, não solta a corda, você ainda fica atado na corda. Então quando você vai lá na beira do precipício, então ele dá um puxão assim, aí você cai na mão dele. E agora você se arrepende, se humilha, se arrepende e sabe: nunca mais posso seguir por meus próprios pensamentos. O Senhor é soberano, o Senhor cuida de nós, mesmo que nós, por um momento, queremos seguir os nossos próprios caminhos, onde vai, que nem o irmão disse, vai nos levar à beira do precipício. O Senhor ali está nos guardando também. Antes que nós caímos naquele precipício, o Senhor nos traz de volta, nos traz arrependimento. Deus, oh Senhor, traz uma restauração, Senhor. Veja, por que o Senhor quer que nós nos humilhemos? Abre o livro de Juízes, o último versículo do livro de Juízes. O povo de Israel não permaneceu. O livro de Juízes, na verdade, é um lamento. Para ler ele é como se você está roendo osso de búfalo. Você não consegue tirar ali o tutano, a medula óssea de dentro. Duro demais. É osso duro o livro de Juízes. Mas quando nós lemos, a gente aprende. Nunca mais eu vou andar sem rei. 21 diz, verso 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Olha, presta atenção aí.
Não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Sabe que eu já vi irmãos assim, falando assim, parece que eles pensam que tem um modelo de igreja que tem que ter uma reunião onde todo mundo pode falar e tudo mais. Mas todo mundo falar sem ter um rei, imagina o que vamos falar? Cada um vai falar o que parece reto aos seus olhos. Nós precisamos, até o irmão Perani falou uma coisa. Vai falar de si mesmo. E como eu citei lá aquele versículo de Isaías, nós mesmos, nossa justiça é como trapo de imundícia. De nós mesmos não há nada de bom. Só Cristo em nós que é bom. Nós não teremos uma igreja diferente daquela que o Senhor já estabeleceu. É essa e não vai mudar. Então, naqueles dias não havia rei em Israel, porém o povo fazia o que parecia reto aos seus olhos. Significa o seguinte, irmãos, aqui foi o tempo da idolatria do coração do povo. Se não havia rei, não há neutro no coração nosso. Se Jesus não reina, existe outro rei. A referência deste versículo está se referindo-se ao Senhor. Não havia o Senhor como rei. O Senhor não estava reinando nesse tempo. Quando o povo de Israel falhou, desobedeceu a Deus, transgrediu contra o Senhor, eles foram levados para a Babilônia. E na Babilônia nunca se falava de Deus dos céus e da terra. Seria correto Deus dos céus e da terra quando o Senhor estivesse governando sobre o seu povo. Deus enviou o povo a ser governado pelo rei da Babilônia. Como que está o teu lar? Há um rei lá governando? Há o Senhor governando lá? Não há outro rei senão Jesus. Houve uma grande contenda numa cidade lá, que está escrito em Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos estavam pregando. Então questionaram assim: olha, esse povo aqui, que vem aqui, conturba a cidade e diz, né, que César não é rei, que há outro rei que chama Jesus, e é verdade. Só Jesus é rei. Só Jesus Cristo é rei. Fale no teu coração: Jesus Cristo é rei da minha vida. Ele é rei da minha casa. Ele é rei da minha família. Ele é o rei da igreja. Ele é o Senhor de tudo. Aleluia. Ele é o único Senhor. Ele é digno de ser Senhor, porque Ele venceu a morte, venceu o diabo, venceu o pecado. Ele nos deu a redenção. Ele foi à sepultura, levantou o terceiro dia, está sentado à destra da majestade nas alturas. Ele é o Senhor. Não há outro Senhor. Glória a Ele eternamente. Aleluia. Glória ao Deus vivo e soberano. Agora, abramos, quando o povo de Israel está para sair do Egito, o Senhor fala com Moisés, aqui em Êxodo, capítulo 6, verso 2 e 3. O segredo da vida é ter Jesus como Senhor. Tinha um bêbado que descobriu esse segredo. Aliás, ninguém descobre, eu acho que o Senhor revela. Esse bêbado, Deus revelou a ele, está num livro, o Emílio Júnior citou aqui, o livro do Stanley Jones, chamado Jesus é Senhor. Eu li há 30 anos atrás esse livro. E o que aconteceu? Aconteceram milagres na minha vida. Quando eu disse: Jesus, Tu és o Cristo, Tu és o meu Senhor. E todas as vezes que orar por alguém, eu invocava o senhorio de Cristo. Se você pôr Jesus no lugar dele lá na tua casa, não tem filho que vai ficar sem converter-se. Se você fizer isso de todo o teu coração, você primeiramente, pai e mãe, reconhecer Jesus como Senhor. Então, e sabe, irmãos, que nós confessamos de lábios que Jesus é o Senhor, e o Senhor fala assim: vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, eu conheço você. Não, irmão, entregue de todo o coração: Senhor, eu sou um pecador, salvo pela graça de Deus, e hoje eu me humilho e eu te recebo como Senhor, porque como Salvador eu já te recebi. Êxodo 6, verso 2 e 3, veja. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Como começou a história da libertação do povo de Israel? Começou assim:
em Deus falando no versículo 14 do capítulo 3, dizendo: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Esta é a história da redenção do povo de Israel que estava no Egito. E agora volte para o capítulo 6, agora o verso 3 diz assim: E eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Veja, irmão, a história da saída do povo de Israel. Veja aí a questão. O povo de Israel conhecia muito bem o que é ser um escravo e ter um senhor. Nós nunca conhecemos isso. Se nós tivéssemos vivido debaixo da escravidão humana, nós entenderíamos o que Deus está dizendo. Olha, eu sou o Senhor. Porque o povo de Israel podia entender claramente esta mensagem, porque o contexto deles, eles tinham um senhor a quem eles serviam no Egito, era o faraó. Mas por que nós não temos essa consciência? Sabe por quê? Porque o Senhor a quem nós servíamos no mundo, ele é invisível, nós não o vemos. Nós praticávamos muitos atos pensando que essa decisão era nossa mesma. Vivíamos no mundo fazendo as nossas vontades, fazendo aquilo que dava na telha, mas éramos conduzidos a fazer aquilo. Não estávamos fazendo a nossa vontade, mas sim fazendo a vontade do maligno, mas sim fazendo a vontade do maligno, fazendo a vontade do mal. Nós éramos conduzidos a fazer o mal e achando que estávamos fazendo as nossas próprias vontades. Mas tinha um poder escravizador sobre nós, um poder das trevas que oprimia a nossa vida e nos levava a praticar aquilo que ele queria que nós fizéssemos. Está escrito em Efésios capítulo 2. Então agora o Senhor chega e diz: olha, Moisés, eu não fui perfeitamente conhecido de Abraão como Senhor, mas vocês têm agora o privilégio de saber que eu sou o Senhor. Eu vou conduzir esses escravos a uma terra que emana leite e mel. E lá eles não serão mais escravos. Lá eles serão livres. Conhecereis a verdade, que eu sou o Senhor, e esta verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quem primeiramente o Senhor falou que fale a Faraó, deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. A quem primeiro Deus se referiu? Ao seu próprio Filho. Ele dize ao Faraó, está lá no capítulo 4, 23, dize ao Faraó assim: deixa ir meu filho para que me sirva. 4, 23. Isto quer dizer que o povo de Deus só tem uma identidade diante do Senhor como filho, porque o Filho de Deus está dentro de nós, servindo o Pai, adorando o Pai de verdade, em espírito e em verdade. E Ele é que governa nossas ações, é Ele que serve a Deus, Ele é o verdadeiro servo. É por isso que Deus, quando congrega o seu povo, quem vai cantar louvores no meio da congregação ao Pai? É o Filho. E para alegria tua, esse Filho está dentro de você, ele só precisa usar tua voz para cantar ao Pai. Por isso que João Batista disse: eu sou a voz. Deus precisa só da tua voz. A palavra do Senhor diz em Isaías que quando ele viesse, a língua dos mudos cantará. Então, na casa de Deus, na congregação do Senhor, não vamos ter a nossa identidade segundo a carne, mas segundo o Espírito, não mais segundo a carne. Então a língua dos mudos cantará: deixe meu filho ir para que me sirva. O filho conhece muito bem as coisas. Vocês sabem a história de Nabucodonosor? É uma história bem trágica. Ele se exaltou, mas ele foi avisado por Deus através de um sonho. E daí Daniel interpretou o sonho. E no verso 24 do capítulo 4 de Daniel está a interpretação do sonho. Ele diz:
Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Estou lendo o 4:25 agora. Animais do campo. E te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, talvez se prolongue a tua tranquilidade. E todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Agora veja se ele se arrependeu, vamos ver. Ver se ele aceitou o conselho. Ao cabo, verso 29, ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, dizendo: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer erva como bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer. E na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas cresceram também, como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, aqui o testemunho dele agora, o que aconteceu com ele? Mas ao fim daqueles dias, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. Viu, irmãos? A soberba tira o entendimento. A pessoa fica obscura na mente e ela não consegue se arrepender, a menos que o Senhor tenha misericórdia. Não tem aquele ditado que a pessoa é um cabeça dura? É verdade, é a soberba que faz isso. Mas daí tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo. A palavra diz que o Senhor resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E também diz que o soberbo precede a ruína. Então apenas a misericórdia do Senhor para quebrar aquele coração soberbo, aquele coração duro. Mas o Senhor é poderoso para fazer essa obra. E louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Ah, que confissão maravilhosa! E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os seus moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. Irmãos, eu sempre ouvi outros servos do Senhor dizendo: se eu não me humilho, Deus me humilha. A Bíblia diz que Deus humilha e exalta. Veja, a ordem correta é essa: ele humilha, depois exalta. Ele humilhou Nabucodonosor até ele chegar ao ponto que Deus queria, depois o exaltou de novo.
Jesus Cristo foi humilhado, humilhou-se a si mesmo, certo? Ele voluntariamente se humilhou. E depois o que aconteceu? Foi exaltado. Quem se humilha é exaltado. Quem se exalta é humilhado. Essa é uma lei divina. E Ana canta no seu hino de libertação, no livro do profeta Samuel. Ela canta isso. Ela fala que o Senhor humilha e exalta. O Senhor faz descer a sepultura e faz levantar dela. Sempre a morte vem primeiro, mas a vitória da ressurreição. Você quer de fato a glória do Senhor? Vamos caminhar nesse caminho? Amém? Então, vamos ver onde é que Jesus foi parar com a sua humilhação. Capítulo 1 de 1 Timóteo 3,16. Mas antes eu peço que agasalhem essa palavra no vosso coração. Vamos lá. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Este é Jesus Cristo. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Ele está acima na glória, acima de tudo. Espero que o irmão tenha entendido a mensagem. Deus abençoe e até o próximo vídeo.